Dona Marisa, a gente sabe que o presidente Lula tem enfrentado 6 processos, pelo menos na justiça, já sofreu 2 condenações, uma delas em segunda instância. Mas qual a senhora considera que é a principal razão para estar aqui no ato hoje? De estar aqui hoje? Que eu quero Lula livre. Eu quero ele livre, eu acho que... E nem é questão de... Eu sou partidária do Lula, particularmente, como cidadã. Mas ainda que eu não fosse, se o Bolsonaro estivesse preso, sem provas, eu estaria aqui igualmente por ele. Independente do que ele seja, não vou discutir o mérito. Entendeu? Se é um bom governante, se não é um bom governante, se ele é nazista, não é, se ele é fascista. Não pode se prender ninguém que não tenha provas. É o princípio do direito, né? O Lula não é um preso político, o Lula é um sequestrado. Para ser preso, tem que haver um processo que justifique uma investigação, coleta de provas. Essas provas juntadas têm nexo aí perto da prisão. Nada disso houve. Se tramitou tudo em julgado e não concluiu que o processo não constava probabilidade de provas do Lula, simplesmente ele transformou num sequestrado político. Esse movimento ele vai resistir enquanto o Lula estiver preso. O fator mais relevante é a defesa da Constituição, né? Então acho que é fundamental. Eu acredito que as pessoas que organizaram, porque para mim é um processo organizado para tomar o poder do povo, né? E foi muito competente. E eu acho que estar aqui hoje é uma forma de mostrar que nós ainda estamos vivos, que as pessoas que querem mudar o Brasil e incluir em todos os direitos negros, índios, pessoas com deficiências, enfim, um país com política pública para todo brasileiro tem que estar aqui, porque Lula livre é a prova do cumprimento da Constituição e da garantia de um país democrático. Estão usando um processo para condená-lo e tudo isso faz parte de um grande golpe, né? Golpe da oligarquia, da direita, da burguesia, que estão aí desde que descobriram o Brasil e não permitiram que um governo popular, inclusivo, para pobres, que deu atenção para pobre, sobrevivesse. E eles sobreviveram. O PT foram 1, 2, 3, 4. E se não dessem o golpe, seriam 6 ou 7 governos dele. Então, é humilhação para a direita o que eles levaram e vieram com esse golpe violento, machista, fascista, nazista, um absurdo, retrocesso total. Quem aqui veio ver o Islã das Minas? Cê é louco, aí sim! Desde a prisão do ex-presidente Lula em abril, algumas partes da oposição têm sugerido uma alternativa ao nome do ex-presidente Lula. Alguns nomes até surgiram, como é o caso do Guilherme Boulos ou o caso do Ciro Gomes. Como é que você avalia essa proposição por parte de partidos de esquerda e qual você considera que é a melhor alternativa nesse cenário? A melhor alternativa é o Lula. Na realidade, com muito respeito a Boulos, que efetivamente merece todo o meu respeito. Agora, Mandela não foi substituído. Muita gente queria que o PT se aliasse ao Ciro e se isso acontecer, se isso tivesse feito, o Bolsonaro não seria presidente, seria o Ciro. Mas pensa bem, o Ciro estava com 8%, o Haddad terminou com 44%. Quem é que tem que se aliar a quem ali? Então o que aconteceu quando terminou o primeiro turno? O Ciro foi embora do país. Porra, que tipo de gente é esse? Muita gente chama de cangaceiro. Aí outra coisa, a infidelidade partidária dele é muito, ele já passou por 12 siglas. Então não dá para confiar no homem desse, não dá. Primeiro, Ciro não é de esquerda. Ciro é um ressentido coroné, sabe? Coroné, sou caipira. Boulos é uma figura
importantíssima, uma nova liderança que surgiu. Eu acho que tem um grande futuro. Eu acho que faz parte de algo que deve acontecer, que é uma união das esquerdas para o centro, certo? Na tentativa de enfrentar um inimigo comum muito mais grave, que é quem está no poder agora. Tá? Eu acho que o Boulos tem feito isso de uma maneira muito interessante, muito bonita, viajando pelo país. O Fernando Haddad a mesma coisa. O Ciro, para te falar a verdade, não faço ideia do que o Ciro está fazendo, porque quando terminou o primeiro turno, ele se mandou para fora do Brasil. Essa é a minha opinião do Ciro. Então, do Ciro eu não posso falar nada. Durante a campanha, alguns aliados do PT, aliados até históricos, como é o caso do Mano Brown, disseram que o partido, de certa forma, perdeu o contato com a população mais pobre. Outros aliados, como é o caso do Cid Gomes, chegaram até a ser mais agressivos. E algumas pessoas cobraram uma autocrítica do PT. O senhor acha que isso faz sentido? Ou qual tipo de autocrítica poderia ser feita? Não, eu não faço autocrítica nenhuma. Quem está falando isso é gente que não soube perder. Por exemplo, quando a Dilma ganhou em 2014, qual foi em 2014, qual foi a atitude do Aécio Neves? Falar que ia bloquear o Congresso, que ia interromper os trabalhos. E qual foi a atitude do Haddad quando ele perdeu a eleição? Ele veio e reconheceu a derrota. Uma vez que ele reconheceu a derrota, ele legitimou o vencedor. E o vencedor está lá, eu não concordo, mas ele ganhou a eleição e pronto, não se sabe como, mas ele tem que tomar posse. Se o Aécio Neves tivesse reconhecido a derrota, a situação seria outra. Olha, tudo que foi feito de bom, tudo que ele fez de relevante, de excelência, é muito mais importante do que os erros que eles cometeram. Cometeram erros? Cometeram. Ok, questão ambiental, reforma agrária mais ampla, regulação da mídia, falharam, porém, como o próprio Lula diz, o governo do PT não era um governo revolucionário, era um governo de coalizões, mas que foi muito inclusivo. Desde que eu estou na escola, eu aprendi que auto é feito pela gente, né? Então, a autocrítica, eu acho que o PT precisa fazer, mas que tem feito, né? É necessário se faz olharmos quem são as pessoas que nós queremos que nos represente, nós, o PT. Agora, respeito à história efetiva e à construção de uma língua para a comunidade do Mano Brown. Eu só acho que quando é alto a gente tem que falar para a gente. Então, quando o Mano Brown fala para a população em geral, num momento delicado, o risco é bem grande. Eu acho que teve autocrítica, sim. Acho que o PT errou também, teve bastante erro, mas eu acho que os acertos são muito maiores e acho que isso não justifica os erros não justificam a gente estar nessa situação atual. Acho que o PT fez autocrítica, talvez não no momento que deveria, talvez demorou para fazer essa autocrítica. Uma das críticas que algumas partes desses partidos de oposição têm feito seria a postura da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, com relação à Venezuela, cujo presidente Maduro tem feito perseguição à oposição política, tem promovido alguns massacres, incluindo manifestantes. De que maneira o senhor acha que isso impacta na visão desses partidos e da população em si sobre o PT? Primeiro porque tudo que você falou não é verdade. O Maduro não persegue, o Maduro não massacra, o Maduro ele passa a vida toda defendendo a Venezuela. Aí outra coisa, os Estados Unidos que queriam fazer ajuda humanitária, por que não vai fazer nos países, lá no Asiático, na Costa do Marfim, Serra Leoa? Lá sim precisa de ajuda humanitária. A Venezuela não está precisando de ajuda humanitária. Eles querem uma coisa só, petróleo. O PT não pode se deixar levar pelo que pensa a mídia brasileira, pelo que pensa os Estados Unidos. Se eles não quiserem ir, de repente nem foram convidados, eu acho que aqui o PT indo, e aí quando eu imagino a Gleisi, estou imaginando que é o PT que está indo lá, dizer assim, nós somos solidários com quem tem causas progressistas, ponto, né? Sem deixar ninguém, né? Então é tentar trazer e se juntar e fortalecer. Com as devidas críticas, óbvio que todo
todo período de governo tem crítica, mas dizer o caminho da América Latina é pela esquerda, né? A Venezuela está no pé que está por causa dos embargos do tal dos Estados Unidos, que já levaram nosso petróleo, levaram a Embraer, que é uma grande manobra internacional da direita e extrema-direita para sufocar qualquer governo democrático, eleito e que seja inclusivo, social, que tenha um mínimo de preocupação social. Então, Venezuela livre. A gente sabe que a situação do país está caótica, pelo menos desde 2015. A gente tem 13 milhões de desempregados hoje, a economia brasileira não cresce, no primeiro trimestre agora houve até um recuo, e o governo aposta suas fichas na reforma da Previdência. Historicamente, em 2015, por exemplo, a ex-presidente Dilma considerava a reforma da Previdência como fundamental para o seu governo. Em 2010, o ex-presidente Lula apoiou uma reforma da Previdência. E nesse cenário, como é que você avalia que é possível oposição e governo encontrarem um consenso para que a gente possa aprovar políticas públicas que retirem o país da situação em que está? Para começar, esse termo, reforma, soa muito bem. A pergunta é, essa reforma é boa para quem? Eu sou a favor de uma reforma. Mas não esse absoluto absurdo que está aí, né? Quer dizer, a gente vai privatizar, vai tirar o BCP, ou reduzir a R$400, vai levar uma idade que provavelmente a maior parte da população vai pagar o preço dessa previdência sozinho. E lá em cima não será afetada na reforma. A gente tem que tributar a riqueza. Nós precisamos tributar juros e dividendos, entendeu? Nós precisamos entender que os privilégios lá em cima não serão tocados nessa reforma. Agora, enquanto não se resolvem problemas estruturais do Brasil, como o envio de divisas para fora, remuneração de lucro de banco. Eu acho que se precisa de uma reforma, vamos analisar em que ponto seria justa e igualitária, porque quando a Previdência quebrar, o pobre não sente, ele já está acostumado a vender uma tapioca, vender uma coxinha, ele se vira. Mas o rico vai ser afetado porque ele não consegue viver sem. Vai afetar quem está lá em cima, não é quem está aqui embaixo.